Olá pessoal, estamos aqui novamente com a Meire Camilla, essa psicóloga e pessoa incrível para falar sobre qualquer tema. E o tema escolhido. E um dos temas que a gente acaba conversando muito na nossa vida pessoal é a relação mãe-filha, né? É uma relação que... Intensa. E não só para mulheres, como também para os homens. Então esse vídeo tem um foco direcionado para as mulheres, mas ele também é para os homens. Então eu gostaria que você, Meire, trouxesse a sua contribuição de por que essa relação mãe e filha acaba sendo tão intensa. Verdade, é intensa nos dois sentidos de ser muito amor e ao mesmo tempo muita raiva. Então quando essas duas coisas se misturam, a gente fica meio confuso, né, no meio dessa relação, porque a gente aprende socialmente que nós temos que amar os nossos pais, amar as nossas mães. Mas a gente não sabe como fazer quando sentimentos diferentes desses, né, ou quando a gente sente aquela raiva da mãe. O que a gente faz? Por que isso está dentro da gente? Na verdade, a relação de mãe e filho é uma relação que precisa muita resistência. Resistência no sentido de ser, também, de resiliência, eu acho que é a palavra mais correta, porque ela tem que resistir às forças desse amor. Então, por exemplo, uma criança, se você pegar uma criança de 3 anos, 4, 5 anos, você vai ver que essa criança vai testar a mãe até o limite dela, até o limite da paciência da mãe. Então, assim, a criança começa a fazer bagunça, ela não para. Aí, quando você fala assim pra ela, vamos tomar banho, ela fala, não vou, eu te odeio, você é uma mãe chata, eu não quero mais você. E aí você, que já tá tão cansada do seu dia de trabalho, você já teve que lavar a louça, passar roupa, você já aguentou chefe chato, e chega em casa, o teu filho te afronta, ele xinga você, ele fala que te odeia, ele não quer tomar banho, ele faz birra. Olha, a tua paciência, ela vai não sei para onde, né? Então, assim, a criança em si também gera sentimentos antagônicos na mãe. Por isso que, ao mesmo tempo, ela ama esse filho, ao mesmo tempo, ela está querendo jogar esse filho da parede. Não, isso é muito interessante, porque ainda hoje a gente vive num momento em que a maternidade ainda é muito romantizada. Isso, a gente acha que é tudo lindo, que a criança vai bonitinho, não chora. É um amorzinho, e principalmente quando é criança, quando é bebê, mas essa criança cresce. E a gente fala assim, adulto. Mas é uma criança. Mas ela desperta sentimentos em nós e nós, como mães, também despertamos sentimentos das crianças. Então as crianças, os nossos filhos, eles vão nos odiar, eles vão nos amar, eles vão nos idolatrar, eles vão ter todos os sentimentos e o nosso papel como mãe é justamente deixar com que ele lapide esses sentimentos. Porque se uma criança não consegue lidar com a raiva dela, com a capacidade de destruição que ela tem quando pequena, ela vai crescer um ser humano muito inseguro, um adulto muito inseguro, porque ela não se testou, ela não conhece os limites e a própria criança não sabe o quanto ela suporta da parte maligna da personalidade dela, porque todo mundo tem a parte boa e a parte ruim. É importante que você conheça o quanto bom e generoso você possa ser, mas é muito mais importante que você saiba o quão maligno você é capaz de ser. É bacana a gente reconhecer isso e a gente não gosta de olhar para esse lado. A gente só quer o nosso lado bonzinho. É só o lado luz, né? Porque disso que você está dizendo, também a mãe ter uma condição de sustentar o mergulho na própria sombra, né? Na sua própria sombra. Exato. E quando ela não tem esse preparo, porque talvez ela não recebeu da sua própria mãe, da sua avó, enfim, de alguma outra, né, pessoa da família, como que você sendo mãe, né? A Meire é mãe, eu não sou mãe. Eu tenho experiência como filha, você tem experiência como mãe. Então, como que é essa relação, possibilidade, né? pode acontecer, então, de sustentar essa própria sombra? O que você comentou aí agora sobre essa questão de sustentar a própria sombra, o que é isso, gente? Sustentar a própria sombra é sustentar o seu lado maligno. É quando você percebe que você está tendo ideias. Eu tenho uma amiga, né, que é muito engraçado, que ela teve o neném, e ela falava assim, Meire, eu já descobri por que as pessoas colocam aquelas grades na janela dos apartamentos. Não é para a criança não cair, é para a mãe não jogar a criança lá de cima. Né? Porque a maternidade na vida real. Gente, essa é a maternidade na vida real. Porque às vezes você está com vontade mesmo de jogar a criança lá de cima. E assim, eu falo uma coisa dessa, a pessoa escuta e fala, o teu crivo. Isso, o moralismo, o teu crivo, né? Moral vai dizer assim, que absurdo uma pessoa falar uma coisa dessa, ainda mais uma psicóloga. Mãe. Né? É um julgamento, né? Mas se a gente for
lá no sentimento puro, animal, é essa vontade que você tem, né? Então é importante que você olhe para a força animal como um animal mesmo. Você fala, nossa, eu teria essa capacidade de fazer isso, mas porque eu amo e o meu amor é muito maior, eu não faço isso. Então, isso é amor. Amor requer uma escolha, amor tem que ser consciente. Então, uma criança não é capaz de amar, é uma mãe que é capaz de amar porque ela é capaz de suportar a raiva do outro, o inferno que é o outro, o diabinho que é o outro, e ela suporta isso porque ela ama essa criança. Então, a criança também, quando ela está no auge da raiva dela, ela também está suportando a raiva dentro dela. E aí você pode perceber que daqui a pouco passa a raiva dela. E ela vem, mãe, deixa eu dormir com você. Passou como se nada tivesse acontecido. Onde foi bom para a criança? Foi bom porque a criança pôde suportar todo o lado negativo dela. Então, quando uma mãe que não pôde fazer esse exercício, saber até onde vai a malignidade dela, e ela começa a sentir tudo isso, quando um filho suscita isso nela, isso gera um medo nessa mãe, porque ela não sabe aonde isso vai dar. Então, isso cria muitos fantasmas inconscientes, é por isso que a relação fica muito complicada, porque entra o medo, né? A mãe não conseguiu fazer isso lá na infância e ela agora, o filho, aquela pessoa com quem ela deveria amar, está suscitando nela um ódio dentro dela que ela não sabe lidar com isso. E hoje, Carol, eu falo assim, hoje as crianças, do ano de 2016 até 2017, nós tivemos um aumento de 34% de suicídios de jovens, de até assim, de 14 a 17 anos. E por que as crianças tentam se matar? Se você perguntar para essas pessoas que têm essas fantasias, você vai ver que elas falam assim, porque meu namorado quis me deixar, porque a minha namorada me largou. Ou seja, são motivos fúteis. Externos. Isso. E as crianças não estão mais tendo essa resistência à frustração. Então, quando uma mãe diz, você vai agora tomar banho e vai ser agora, você está frustrando essa criança. Essa criança que frustrada, como eu já falei, ela vem dois sentimentos, tristeza e raiva. Ela vai jogar essa raiva em cima de você, minha querida. Você vai ser a bruxa da história e você tem que suportar ser. Até porque a mãe é uma representação de amor. Então, a gente só vai testar quem a gente ama. Claro, né? Porque ela sabe que a mãe não vai correr. A mãe aguenta. Isso. Quando a criança viu que ela já esperneou e tudo mais, e que agora ela tá cheirosinha e tal, e a mãe aguentou. Eu xinguei minha mãe e minha mãe me aguentou. Eu não destruí a minha relação com a minha mãe. Então minha mãe voltou para mim. Ou seja, eu percebo que eu tenho um lado maligno, mas ele não é tão ruim assim, porque minha mãe suportou. Então, eu não preciso mais ter medo das pessoas descobrirem que eu tenho meus defeitos. Então, eu passo a me amar também, daí vem a autoestima, viu, gente? Então, assim, uma boa relação com a mãe lá vai proporcionar uma boa base de autoestima, porque se outra pessoa pôde suportar isso de mim, eu também sou capaz de suportar isso de mim. E depois aí vem o amor ao outro, que é, eu sou capaz de cuidar do meu lado ruim, e eu também consigo aceitar o do outro, então eu acolho do outro também junto, tá? Então é nessa dinâmica que as coisas acontecem. Quando as pessoas não suportam isso, começam a dar os problemas, porque entra esse medo do que pode acontecer, são os fantasmas das relações. E aí, Carol, entra muito essa questão da competição, entra outras questões que vão deixar as relações de mãe e filha muito turbulentas, é por isso que brigam tanto. Ao longo da vida, né? Isso, e a gente tem que sempre lembrar que quando você briga muito, é porque você se importa, porque o pior dos sentimentos é a indiferença. Então, quando a relação chega no ponto da indiferença, é que alguém já desistiu dessa relação. As relações onde existe mais amor, Carol, são as relações mais turbulentas. Porque da mesma forma que você ama muito, você também cria muita expectativa, você se frustra e tem mais raiva. Então é aquelas famílias barulhentas, que gritam muito, que tudo faz um escarcéu, que tem as emoções à flor da pele, né? E isso não significa que você vai amar de um jeito maduro. Significa que se importam um com o outro. É uma forma de manifestação. Porque quando um filho diz assim, ó, mãe, estou indo lá com meus amigos e tal, e a mãe fala, tá bom, vai lá. Ela não quer saber com quem você está, que você está saindo tarde da noite,
como você vai chegar em casa, se você está bebendo ou não, se você está se drogando ou não. Quer dizer, a mãe que não se importa com o filho é a mãe que já desistiu desse filho. E o filho sente. Né? Então, assim, você se importar, brigar, é uma manifestação do seu amor. Então, é positivo. Agora, tem uma questão aí que é a diferenciação entre essa mãe que ama e sustenta, quer dizer, ela passou por um processo de aprendizagem que ela sustenta a própria sombra e, portanto, ela tem capacidade e habilidade de sustentar a sombra do filho. Isso. E a mãe que, no seu limite, já não aguenta mais. Sim. E sustenta porque é moralmente esperado que sustente. Sim. Aí o que ela faz? Essa mãe que sustenta porque a sociedade pede, o que ela faz? Ela trata o filho com indiferença. Como é que é? Ela dá um tablet para o filho. Tó, filho, vai lá e não me enche o saco. Deixa eu aqui com o meu, tá? E abre um pacote de salgadinho, que é mais fácil do que ir para a cozinha, e dá para esse filho comer. Hoje, gente, nós já estamos chegando a quase 60% da nossa população inteira de obesidade porque comemos errado e comemos fácil. Então, é muito difícil você ir para o fogão e cozinhar uma coisa boa, descascar uma fruta e dar para o seu filho. Por quê? O filho vai chiar. Ele vai dizer assim, eu não quero essa comida, eu quero salgadinho, que o salgadinho é mais gostoso. Ah, eu prefiro comer a outra comida, que a outra comida, o McDonald's é mais gostoso, sabe? Então, assim, a mãe que ama, ela vai ter que aguentar a raiva do filho em várias situações da vida. Então, ela vai forçar, eu falo assim, você vai comer essa salada, enquanto você não comer essa salada, tu não vai comer mais nada e vai ficar lá, esperando. Quem faz você esperar é o amor. Agora, quando não tem isso, quando a gente entra nesse caso em que a gente cuida só porque é moralmente esperado, a gente começa a tratar essa criança com indiferença. Não é à toa que a gente tem esse número de aumento de suicídios, porque a criança, ela percebe que a pessoa que deveria amá-la não ama, ela não briga por ela já é uma criança órfã, com pais dentro de casa, a criança dorme a hora que ela quer, ela não tem limites. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que dar limites é um sinal de amor. Dar limites significa você se importar. Dizer não para uma criança e ficar firme nela e dizer você não vai ter esse brinquedo agora porque eu não tenho condição de comprar e sustenta isso. Então você está dando para o seu filho o limite e o limite do ego dele, né? Uma contenção, que ao mesmo tempo ele é ruim para a criança naquele momento, mas ao mesmo tempo ele acolhe, a criança sabe que ela está sendo cuidada. Às vezes eu falo assim para o meu filho, filho, eu sei que você está com raiva, mas é por amor que eu faço isso por você. Porque se eu não te amasse, eu deixaria você comer quantos chocolates você quer, mas eu sei que isso destrói a tua saúde, isso gera um diabetes. Deus não me deu você para criar um doente, mas Ele me deu para formar um cidadão melhor e eu tenho que fazer isso porque é o melhor para você. Você não tem condição de tomar a decisão sozinho ainda, é um adulto que tem que fazer e eu estou nesse papel e então você vai me aguentar. Entende? Agora vamos mudar na luz porque estão isso, vamos, porque eu estou vendo. O que acontece na vida adulta em relação a essa... Muitas vezes essa mulher, né, duas mulheres que não conseguem se relacionar com elas mesmas. E muitas vezes as filhas se sentem culpadas porque elas não têm o amor que a sociedade também espera que ela tenha moralmente pela mãe. Né? Então tem muita crítica em relação às filhas, principalmente porque da mulher também é esperado que se cuide dos pais, né, e não dos homens. Ainda é uma questão que se espera da existe mulher. Aí, Carol, acho que uma questão da relação e uma questão da própria personalidade, porque existem mães que por si só já são mais depressivas. Então, assim, o próprio temperamento dela não é nem uma questão da relação com os filhos. Isso, na verdade, acaba refletindo na relação com os filhos, mas é uma coisa da mãe. Então, é um reflexo da própria mãe. Quando os filhos saem de casa e a mãe tem que se olhar. Isso, esse é um problema dela. Então, a gente tem que entender que numa relação nós somos 3, né? É eu, você e a própria relação, né? Isso. Então, é tipo assim, tem hora que é cada um com seu pacote, né, gente? Então, tem mães que já têm algum temperamento, que tem assim, até algum distúrbio, alguma coisa mesmo, e que isso vai se refletir no relacionamento da mãe e filha. Agora, existem os problemas da relação, quer dizer, as duas sozinhas ficam bem, mas quando junta,
a coisa pega fogo, atrito, né? Ou um descaso, ou isso que você estava dizendo, de, né, não ter relação. Então, são coisas realmente que não foram resolvidas lá atrás, né? Então, normalmente são regras que não foram muito bem colocadas. Então, as regras é o limite, né? Até a criança vai testando, a gente vai testando os relacionamentos. Isso acontece não só em relacionamento de mãe e filho, mas acontece nos relacionamentos amorosos. O que a gente faz quando começa a namorar, gente? A gente começa a testar o ciúme do outro. Hoje eu não vou ligar para ver se ele sente falta. Eu vou hoje naquela festa, vou conversar com outras pessoas para ver se ele sente o ciúminho de mim. Até que um dia a pessoa vem lá e dá um chacoalhão em você e fala assim, escuta aqui, você está pensando que eu sou o quê? E aí você sente a ameaça da pessoa ir embora. E aí você fala, opa, eu já percebi que o limite dele é esse. A partir dali você passa a respeitar esse limite. Mães e filhas que não têm limites muito bem colocados, elas vão ter mais conflitos. Porque existe também uma questão de disputa interna e inconsciente entre mãe e filha. Porque veja, a filha muitas vezes, para uma mãe que não tem lá uma boa autoestima, conforme a filha vai crescendo, ela vai se tornando uma mulher muito bonita enquanto a mãe já está declinando. A filha fica muito inteligente, muito mais esperta, sei lá, ela vê algumas coisas, algumas características muito positivas na filha e aquilo causa uma inveja dentro da mãe que a mãe não consegue lidar, porque moralmente ela entendeu que inveja é uma coisa ruim. Então ela não vê a filha assim, não fica tão feliz. E aí ela precisa fazer alguma coisa que é para acabar com aquela felicidade, você entendeu? Que tá feliz demais. Então a gente fala assim, tá engordando, hein, filha? Você não tá legal, hein? Você tá muito animadinha com esse relacionamento aí, esse cara aí não é legal não. Tá? Então ela começa meio que sabotar essa felicidade da filha e não é porque ela é ruim, mas é porque ela não sabe lidar com aquele fantasma, aquela parte ruim dela. Ela não sabe até onde ele vai, então você não consegue dominar. E não dá para conter esse fantasma, Não né? consegue, porque ela não conhece. Então, para você conhecer os seus fantasmas, você tem que ter entrado em contato com ele. Como ela não fez isso, ele sempre fica à espreita. E aí, ele usa a gente de uma forma inconsciente. Então, mesmo que a mãe... Se você perguntar para a mãe, por que você falou isso? O cara é legal pra caramba. Ela fala, não sei. Nem prestei atenção. Ele não presta atenção. Ela não sabe nem por que ela falou. Você entende? Então, assim, são pessoas que são movidas pela inconsciência e não pela consciência. E isso que você está trazendo é um tema difícil. É um tema difícil de ser escutado, inclusive, né? Porque a gente tem, como seres humanos, na natureza humana, a gente tem dificuldade de olhar para essa nossa sombra e acolhê-la. Apesar desse conteúdo ser desafiador, é um convite que fica aqui para que essa sombra talvez comece a ser olhada de verdade, né? Isso. E eu acho que, eu acho assim que as relações, de uma forma geral, elas melhoram quando a gente melhora a relação com a gente. Então, o caminho para melhorar qualquer relacionamento, seja com pai, mãe, filho e tal, é trabalhar autoconhecimento. Então, quando você conhece não só a sua parte boa, a sua máscara, aquela parte bonitinha que você gosta de contar para todo mundo, mas quando você conhece aquele lado seu que é capaz de fazer atrocidades com os outros, aí sim. E você entender que isso faz parte de você e a partir daí não significa que você tem que fazer todas as atrocidades, significa que você faz um compromisso com você, do tipo, o que eu me proponho fazer todos os dias para ser um ser humano melhor, para que eu olhe no espelho e goste de mim cada vez mais. A partir dali, o teu foco deixa de ser os relacionamentos, você não entra mais naqueles movimentos turbulentos que às vezes é do estado do outro, você se centra mais em você e aí você usa os relacionamentos turbulentos para poder desenvolver paciência, generosidade, compreensão. Né? Não é? Simples, né? É assim, Relacionamento difícil, é tudo, mas ao mesmo tempo você vai aprendendo a acolher a parte diabólica do outro, vamos dizer assim, né? Aquela parte que você odeia no outro, mas que faz parte dele, né? E você começa a entender melhor, por quê? Porque você já entendeu o processo dentro de você. Isso é muito interessante, porque isso antecede ter um filho ou não. Isso. Né? E, gente, por falar em filho, eu tenho aqui meu segundo filho, meu segundo livro, o Pílulas Mágicas para o Sucesso. Esse exemplar aqui é da minha amigona Carol, que faz parte da minha vida. Olha, nos conhecemos na faculdade, gente, e aqui eu tenho um capítulo
falando sobre culpas maternas. Uau. Quer dizer, são aquelas mulheres que saem para trabalhar, que escolheram ser empreendedoras e que às vezes não podem ficar o tempo todo com seus filhos. Como você lida com essa situação? Aqui você vai encontrar mais de 60 temas, são textos curtos, muito objetivos, com dicas de comportamento que vai poder melhorar a tua qualidade de vida no trabalho, a tua produtividade e a tua autoestima. Uau, me dá logo esse Muito obrigada. Ai, que bom. Gente, Meire, gratidão. Gente, fica a dica aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, o livro. Isso. Gratidão por todos que nos acompanharam e gratidão a Meire por, de novo, estar contribuindo aqui com tanta informação preciosa. Obrigada. Beijo. E não parou nenhum momento.